O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, ele disse nesta terça-feira que a legenda está disposta a abrir mão momentaneamente de taxar ricos e milionários, mas não os bilionários. O tema foi tratado durante reunião da bancada petista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De acordo com Zeca, o governo Lula estaria em sintonia com o Congresso nessa pauta. Haddad já manifestou a intenção de taxar fundos exclusivos. O assunto será tratado no Congresso via projeto de lei. Vamos a Brasília, José Maria Trindade. Zé, por enquanto, então, a legenda deve abrir mão de taxar milionários e super ricos, mas não os bilionários. Mas isso certamente está no radar do PT e do governo federal. Há uma grande pressão nesse sentido, tanto que eu já pude ver algumas movimentações em redes sociais de grupos de esquerda que acabam pressionando parlamentares para taxar ricos, fortunas e até heranças. Mas falta votos. O Congresso funciona com votos, né? Os parlamentares têm que votar para uma mudança, sim. Essa é uma defesa tradicional do PT, que é crítico a essa tabela do imposto de renda. Acha que a tabela devia ser melhor distribuída, eu também acho, né? Porque as alíquotas são muito próximas, deveria haver uma alíquotas, o maior número de alíquotas e de forma mais espaçadas, né? A diferença é que o PT, ele defende, para início de conversa, uma alíquota de imposto de renda, ou seja, descontado no salário, de 46% a 60%. Olha, um desconto do imposto de renda no salário de alguém, aí não é mais trabalhador, porque a defesa diz salário de R$100 mil, mas um desconto de 50% é metade, isso é confisco, não é imposto. Imposto de 50%, 46% a 60%, isso é um confisco, né? Então há esta tradicional defesa do PT, né? O argumento é de que se tratam aí dos altos salários, a gente não sabe bem, mas a defesa que eu escuto dos deputados que é algo em torno de R$100 mil. Aí começa assim a dificuldade. Por que aprovar uma lei assim se a arrecadação será mínima e o desgaste será máximo? Por que mínimo? É porque poucos recebem R$100 mil de salário. Quem recebe R$100 mil de salário não está na categoria de salário, mas sim ou pessoa jurídica, ou uns contratos especiais, dificilmente alguém vai assinar a carteira com salário de R$100 mil. É para esses salários que o PT quer supertaxar. É uma super alíquota. Por outro lado também, a taxar as grandes fortunas é uma história também que cheira a confisco. Ou seja, se uma determinada fortuna é taxada de uma forma muito grande, ela não atravessaria 2 ou 3 gerações. Os próprios descontos engoleriam o dinheiro, assim como eles defendem, né, que seja taxada a herança. E aí, se a herança for taxada em 30%, 3 gerações, em tese, acabariam com a fortuna de qualquer um. Ou seja, todos teriam que trabalhar no futuro, já que é impossível você passar de geração para geração uma fortuna. Nos Estados Unidos já é assim, as pessoas acabam procurando abrigo na criação de empresas, onde mesmo com a sucessão não há taxação desse imposto. Mas essa sanha arrecadadora do PT e de alguns partidos no Congresso Nacional chega a assustar. A gente não sabe exatamente qual é o limite dessa sanha arrecadadora. O que eu sei é que tecnicamente chega num ponto quando mais aumenta o nível de impostos, reduz a arrecadação, porque as pessoas sonegam, né? Porque aí vale a pena sonegar, já que o imposto é muito alto, ou então quebram, aí não paga imposto. Quem quebra não paga imposto, né? Então é preocupante esta sanha arrecadadora de impostos e a tentativa de fazer confiscos em vez do pagamento de impostos. Sempre lembro aqui, todas as economias, as mais abertas, liberais do mundo, sempre têm a possibilidade de pagar impostos. É preciso pagar impostos. O debate e a discussão é qual é o limite de pagamento de impostos que não pareça um confisco e que não possa acabar inviabilizando o próprio sistema.
Pois é, inclusive várias perguntas e comentários aqui no nosso chat. Daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, algumas manifestações. Antes, eu queria só destacar a nossa enquete do dia, a pergunta que a gente publica no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br. Se você puder, entre agora, registre o seu voto no portal de notícias, que também vai deixar você muito bem informado. Acabamos de publicar essa questão, então 170 e poucas pessoas já votaram. E a questão: você acredita nas declarações dadas por Anderson Torres na CPMI dos atos do dia 8? 93,64% disseram que sim. Uma pequena fração, 6,36% das pessoas entendem que não acreditam nas declarações dadas por Anderson Torres na CPMI. A gente segue com as análises dos nossos comentaristas aqui no programa Os Pingos nos Is. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota e o projeto do PT para taxar ricos, milionários, bilionários, fortunas e heranças. A gente recebeu aqui uma mensagem, Mota, muito curiosa, do Ricardo, que disse o seguinte: o país deveria se esforçar para manter os milionários e bilionários aqui no Brasil. Se esse projeto for adiante, claro que eles vão achar um jeito de levar o dinheiro para o exterior. No Brasil, ganhar dinheiro parece um crime. É exatamente isso, Daniel. A esquerda tem a mesma obsessão em todos os lugares. É a obsessão em distribuir a riqueza. Quantas vezes a gente ouviu essa expressão, né? É preciso distribuir a riqueza dos outros. A esquerda nunca está muito interessada em criar riqueza. Ela nem sabe como fazer isso. O interesse dela é confiscar a riqueza dos outros e distribuir. Essa obsessão é também uma demonstração de desrespeito ao direito à propriedade, que é um direito fundamental. A propriedade, o seu salário, a sua casa, é a recompensa pelo esforço, pelo sacrifício, por todas as vezes em que você abriu mão de consumir alguma coisa para poupar, para guardar, para investir, pensando no futuro, pensando na sua família. Mas, como disse o nosso espectador, na mentalidade da esquerda, tudo deveria pertencer ao Estado. Portanto, lucro é crime, propriedade é pecado. Isso inclui essa questão da herança. O pessoal da esquerda, quando fala de herança, parece que está falando de uma coisa obscena. Mas herança é a propriedade que os seus pais conseguiram juntar depois de uma vida inteira de trabalho e sacrifício e deixam aquela propriedade para você. Você pode apostar, Daniel, que os ricos esquerdistas, aqueles que apoiaram e ainda apoiam o PT, esses já estão com seu patrimônio todo bem protegido lá fora. Mano Ferreira, também quero escutá-lo. Você, como um liberal assumido, como avalia essa proposta, esse desejo do PT de taxar os super ricos, os bilionários? É a obsessão do PT e da esquerda que não entende de economia, não entende algo que o economista Pércio Arida fala em uma frase que eu acho brilhante, que é: na economia as peças de xadrez têm vida própria. Ou seja, se você cria uma regra como se fosse possível capturar o que você quer ali do fenômeno, como se o fenômeno não se transformasse com a própria regra, você não entende nada. Ou seja, o que eu estou dizendo, se você cria uma lei aí para taxar os super rico consegue fazer planejamento tributário, ou seja, consegue fatiar a sua propriedade, fatiar os seus bens, suas empresas em diversos CNPJs, consegue se planejar para ficar abaixo do radar. Ou seja, os átomos aí se adaptam às circunstâncias do arcabouço legal. Então, tentar capturar a riqueza assim, de ricos como se fosse uma solução mágica, uma panaceia, é só um diversionismo, é uma questão de perder tempo no lugar de tratar de fato, como bem explicou o Mota, da criação de riqueza, que é o que desenvolve países, né? Você não pode tratar a economia como um jogo de soma zero, onde para um ganhar, alguém tem que perder. Não é assim que funciona a economia. A humanidade é capaz de criar riqueza com novas ideias, com produtividade. Eu acho sempre muito curioso
que quando a gente fala sobre a questão das contas públicas, a gente pode falar do lado da arrecadação ou do lado do gasto. O PT e a esquerda como um todo têm uma sanha de falar o tempo todo sobre aumento de arrecadação, como se o nosso Estado já não fosse muito grande, como se a gente já não tivesse uma carga tributária muito maior do que a média dos países em desenvolvimento, dos países que têm o nosso patamar de renda. Nós já cobramos muito imposto e o Estado é muito ineficiente. Eu acho isso muito curioso, porque se fala em taxar os super ricos, mas seria muito mais fácil e produtivo para o país se o PT se preocupasse, por exemplo, em tirar do orçamento público os projetos, subsídios e distorções que favorecem os mais ricos e que estão em vigor há muitos anos. Podemos falar dos diversos subsídios que o próprio Lula fica tratando o tempo todo como novidade. Subsídio, por exemplo, da indústria automobilística. Por que que o pagador de imposto brasileiro mais pobre tem que suar, gastar a sua energia para ser taxado, para pagar imposto, para depois financiar um industrial que tem uma empresa de montagem de automóveis? Isso não faz nenhum sentido. Então, se deseja fazer com que o Estado brasileiro pare de ser a máquina de geração de desigualdade que é hoje, é preciso não atacar a questão de ampliar a arrecadação. É possível sim melhorar a progressividade da carga tributária. Isso é uma pauta possível, mas é muito mais importante mexer no gasto, fazer com que as políticas públicas sejam avaliadas e que aquelas políticas que ampliam a desigualdade, por exemplo, algo que é um tabu para o PT, universidade pública. Universidade pública devia ser paga por quem pode pagar. Então, hoje a gente subsidia, coloca o pobre, que muitas vezes não aprende a ler na idade certa, para pagar a universidade do filho do rico, do filho do bilionário que passa no vestibular, que passa no Enem. Então, esse tipo de medida para fazer com que os pobres parem de subsidiar os ricos no gasto, teria um espaço muito grande para avançar, mas o PT não se atenta a esse tipo de coisa, porque, no fim, a gente sabe, não é a redução da desigualdade o que busca o PT, é a reprodução dos seus currais eleitorais. E aí é muito melhor ficar reproduzindo um discurso eleitoreiro, demagógico e que não tem resultado prático. Pois é, muitas críticas, inclusive, sobre esse projeto do Partido dos Trabalhadores. Tiago Pavinato, José Carlos, o cara, se referindo a um empresário qualquer, o cara deveria ser aplaudido por conseguir se tornar um super rico em um país como o Brasil. Mas o governo de esquerda quer supertaxar justamente ele que gera emprego. Brasil, o país que aniquila empreendedores. Bom, primeiro, é uma medida tão inócua, porque se a gente fosse fazer um slogan sério desse país, seria Brasil, um país de pobres. Nós somos muito pobres. Veja, nos Estados Unidos, considera-se rica uma pessoa que tem um patrimônio, vou falar tudo em reais, tá? De 11.500.000 reais. Então, rico é aquele que amealha um patrimônio de 11.500.000 reais. Parece impossível para qualquer pessoa brasileira. 11.500.000 reais trabalhando honestamente. Já na Europa, a coisa é um pouco diferente, Caniato, porque a Europa, ela tributa, mas ela entrega saúde gratuita, educação de qualidade e gratuita, segurança pública. Ela também oferece uma boa seguridade, tudo isso de forma gratuita. Tá, claro, através do dinheiro do pagador de imposto. Não existe serviço público gratuito. Aliás, é para isso que deveria servir o imposto. Lá, porque os Estados Unidos não têm previdência, não tem saúde gratuita, educação. Então, na Europa, porque existe toda esta gama de serviços gratuitos, existe esta retribuição ao dinheiro pago como imposto ao pagador de imposto, considera-se rico aquele que tem uma renda mensal, Caniato, de 20.000 reais. Parece justo. Se você tem uma vida boa
né? Boa saúde, boa educação, diferentemente dos Estados Unidos, onde você tem que arcar com tudo. Já no Brasil, é muito engraçado. A Bloomberg, ela fez uma análise da vida desse sujeito rico na Europa, que é o que ganha 20 mil reais, e do sujeito rico na América, que é o que tem um patrimônio de 11,5 milhões de reais. No Brasil, para que uma pessoa goze da mesma qualidade de vida que o rico europeu ou americano, ele precisa de uma renda mensal de 80 mil reais. 80 mil. Certo? Mas, sempre tem um mas, o IBGE, o IBGE que agora tem o Postman, o IBGE ele considera rico no Brasil aquele que ganha 24 mil reais por mês. 24 mil reais. Sendo que a renda média do brasileiro é de R$ 2.880. E no Centro-Oeste, onde esse valor é o maior valor das regiões brasileiras, o salário, a renda mensal média é de R$ 3.400. Então nós vamos taxar quem? Os ricos. Quem é o rico no Brasil? É o que ganha 24 mil por mês, feitos todos os descontos. Ele deve ganhar quase 20 mil, e aí você vai querer abocanhar o dinheiro deste coitado que, como eu, né, trabalha para ganhar isso. Porque os deputados e senadores que ganham 40 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, para terem que bater ponto 6 dias no mês. A primeira semana às vezes é facultativa, quando não é são 9. E a última semana nós temos a semana nas bases, eles não precisam ir para Brasília. Segunda é facultativo, segunda não tem sessão, nem sexta precisa bater ponto, então eu fico terça, quarta e quinta, da primeira, segunda e terceira, 9 dias. E quando uma semana é facultativa, só 6 dias. Então, estes senhores, eu não sei, eles perderam toda a realidade do povo brasileiro. Aliás, ao invés de o líder do PT retomar uma promessa de campanha do líder do PT, o líder verdadeiro, né? Não é o líder do PT no Congresso, é o líder do PT verdadeiro, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque a sua campanha foi pautada numa promessa: vou isentar da cobrança de imposto de renda aqueles que ganham até 5 mil reais. E se no Brasil o salário médio é de 2.880, o Brasil vai perder muito pouco com essa isenção. Ele só vai fazer o que é justo. Se até no Centro-Oeste, onde essa média é maior, não chega nos 5 mil, vai fazer cócegas no governo. Agora, isentar quem ganha até 5 mil e um IBGE que considera rico aquele que tem a renda mensal de 24 mil, eu estou isentando quem? 5 mil reais do Brasil. 5 mil reais do Brasil é muito dinheiro para a maioria dos brasileiros. 5 mil reais do Centro-Oeste, que é a região mais rica. Quem ganha 5 mil reais é rico, porque ali se ganha 3.400 e se vive um mês com alguma dignidade. Taxar os ricos no Brasil vai ser taxar quem? Aquele que ganha 5 mil? Aquele que ganha 24 mil? E esses senhores são o quê? Um senador, um deputado, o presidente da República, ministros do STF, membros do judiciário, membros do Ministério. São magnatas. São magnatas. Por que o governo não para de gastar? Por que o governo não começa a cumprir? Porque faça chuva ou faça sol, deputado, senador, promotor e juiz, ministro, presidente, governador, prefeito, vereador, todo mundo que é eleito nesse país, ou escolhido para os altos cargos, ou concursado para os cargos de mais elite nesse país, recebem salários muito altos comparados com a maioria do Brasil. Ah, mas eles têm que receber salários altos mesmo? Tem que receber salários altos, porque são funções que exigem conhecimento, demandam tanta coisa, tem códigos de conduta tão rígidos, mas tem que entregar, meus senhores. Tem que entregar. Como é que o Brasil
tem a capacidade de olhar na cara. O Brasil, eu falo, o Brasil que está lá eleito em Brasília, representando os brasileiros, como é que esses eleitos têm a capacidade, a cara de pau de olhar para os seus representados e dizer, nós vamos taxar as riquezas. Que riqueza? Que riqueza, meus senhores? Os ricos ganham 24 mil, segundo o IBGE, mas o rico do IBGE é paupérrimo perto do rico americano. O rico do IBGE tem a mesma renda mensal que o rico europeu, mas não tem saúde de graça, não tem segurança de graça, não tem escola de graça. Aliás, tem tudo isso, mas desgraça. Então, portanto, primeiro esse governo precisava pensar em trabalhar e cumprir a segunda parte do acordo entre Estado e contribuinte. Eu pago imposto, eu tenho serviço público. Agora, eu não tenho serviço público e quero cobrar mais imposto, típico do PT.